E aí, gente, tudo bem com vocês? Claro que tá, né? Vocês estão no Planeta Humanas, canal que sempre traz conteúdos maravilhosos para vocês estudarem a disciplina de humanas. Hoje a gente vai conhecer o que é o antropocentrismo, conceito muito importante aí na história, tanto da filosofia como na história como um todo. Esse é um conceito base que marca aí diversos paradigmas, desde lá a Grécia Antiga até a contemporaneidade. Você tem teorias, ideias, visões de mundo que se baseiam aí no antropocentrismo. A gente vai conhecer ele, a gente vai falar um pouco sobre o racionalismo de Descartes, a gente vai citar também algumas coisas aqui sobre o existencialismo, então se prepara, pega aí papel, caneta, seu material que a aula já vai começar, fechou? Bora lá que a gente tem aqui muita coisa para ver. Meu caderno já está aqui, ó, totalmente preparado. A gente vai começar falando sobre a etimologia da palavra antropocentrismo. Como vocês já viram aí, a palavra antropocentrismo é composta de duas outras palavras, as quais vêm do grego. A primeira delas é anthropos, que pode significar homem ou humano, e a segunda é kentron, que vai significar centro. Juntando as duas, a gente tem aí o homem em uma posição central, ou, de uma maneira mais simples, o homem no centro. Aí você já pensa, né? Entendi, fechou. Antropocentrismo, homem no centro, acabou, não é isso? Não, filhote, questione aí a ideia. Por que o homem no centro? Por que não na lateral? Por que não em cima? Por que não embaixo? E por quê? Por que que ele está no centro? Para que que ele está no centro? Centro de quê? Fazendo essas perguntas, você começa a perceber que a coisa não é assim tão simples. Mas bora descomplicar aqui, ó. Segundo a ideia, a gente vai tratar do significado da palavra antropocentrismo. Ou melhor, do que tem por trás da união dessas duas palavras. Entenda o seguinte, o todo aqui vai ser maior que as partes. Ou seja, separadamente, as duas palavras significam uma coisa só, homem e centro. Mas quando junta as duas, a gente tem uma coisa muito mais complexa. A gente tem, por exemplo, a ideia de que o homem está no centro de tudo, o homem é o ser mais importante, o homem é consciente, o homem é livre e ativo. Aí você ainda pode estar pensando, ah, beleza, são ideias simples. Ok, são simples. Mas cada palavrinha dessa, por exemplo, consciente, livre, ativo, mais importante, tudo isso tem um significado muito forte. Nas próximas páginas aqui do nosso caderno, a gente vai analisar alguns desses significados, beleza? Vamos agora relacionar o antropocentrismo com algumas outras ideias que surgiram aí na história. A primeira delas é o humanismo. O humanismo tem sua origem lá no século XV e XVI, lá no período que a gente conhece como Renascimento. O humanismo, assim como o antropocentrismo, coloca muito o humano em evidência. E aí vem a primeira questão importante, né? A gente não fala só ser humano enquanto um ser, carne e osso, enfim, que tem um cérebro e acaba sendo diferente dos outros animais por conta disso. Mas a gente fala do ser humano sim de uma forma global. Tudo que ele pode fazer, tudo que ele representa. Basicamente, esse ser humano é capaz de coisas infinitas. Vamos completar relacionando com outra ideia importante que surgiu aí ao longo da história, que também está aí dentro do campo da filosofia. A gente está falando do racionalismo. Enquanto que o antropocentrismo e o humanismo são ideias assim, bem similares, bem parecidas, a gente pode dizer que o racionalismo ela completa o antropocentrismo. Porque essa doutrina, o racionalismo, ou a doutrina racionalista, vai dar um papel de total destaque à razão humana. Como eu coloquei para vocês, é a doutrina filosófica que atribui à razão humana o papel fundamental na compreensão da realidade de maneira fiel, verdadeira. Isso quer dizer que, para os racionalistas, a verdade pertence ao homem. O homem, com seu cérebrozinho, sua consciência, sua inteligência, sua razão, ele é capaz de chegar a essa verdade. E somente o homem consegue chegar a essa verdade. Nenhum outro animal é capaz de fazer isso. Essa valorização da inteligência, da razão humana, já dá por si só um papel de destaque ao homem. Nesse caso, a gente está falando de destaque com relação aos outros animais. Só abrindo um parêntese aqui para dar uma informação importante para vocês, essa doutrina racionalista, o grande percussor dela é René Descartes, filósofo francês, pai da filosofia moderna e é bem famoso pela sua obra Discurso do Método. Estudem bastante esse cara também. Muito importante as ideias dele. Eu vou deixar uma aula dele aqui no cardzinho para vocês depois também dar uma conferida, beleza? Bom, a gente acabou de ver o papel de destaque que o homem tem com relação aos outros animais. Agora a gente vai ver como o antropocentrismo coloca também o homem no papel de destaque com relação às próprias divindades. Para abordar essa ideia, preste atenção no seguinte: o antropocentrismo é diferente do teocentrismo. E esses dois conceitos são colocados em oposição, principalmente após o período medieval. De um lado, o antropocentrismo tem a valorização do homem, do outro lado, o teocentrismo, a valorização de Deus. A ideia é que o homem, através da sua razão, ele tem sim capacidade total de desvendar o seu mundo, entendê-lo, agir, transformá-lo e, claro, arcar com as consequências de tudo isso. A ideia de colocar o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo é justamente tirar a submissão do homem com relação aos preceitos da fé, preceitos da igreja.
tudo aquilo que fazia parte ali do período medieval, entendeu? Em dois momentos da história, isso ficou bastante evidente. A gente pode citar aí, por exemplo, o que aconteceu lá na Grécia, no século 6 a.C., período lá do surgimento da filosofia, e que também acaba sendo o período em que há o abandono da mitologia e, em detrimento disso, a valorização da razão humana. Basicamente, na Grécia, tudo era explicado através dos deuses, os deuses mandavam em tudo, ditava até a vida das pessoas. A partir do momento que é abandonado isso e começam a surgir as explicações filosóficas, e depois começar a levantar-se questões sobre a própria política, sobre a própria ação humana, atribuir-se responsabilidade à própria ação humana. O homem é responsável pelo que faz, o homem é responsável pelo que ele constrói. Entendeu? Então, por esse motivo, ele está no centro das questões. Essa mesma situação a gente pode comparar com o que aconteceu na Europa entre os séculos XV e XVI, também no período do Iluminismo, onde se questionava os valores medievais e tentava se trazer de volta isso que aconteceu na Grécia Antiga. A valorização da razão humana, a valorização da ação humana, entendeu? Dá esse papel de destaque ao homem novamente. Aí eu reforço com vocês, por que se queria isso novamente? Porque o contexto em que essas pessoas viviam era um contexto onde a religião estava muito presente, a igreja como um todo tinha um papel muito forte, tanto na vida pública quanto na vida privada das pessoas. E isso tirava esse papel de destaque do homem. O homem era totalmente submisso ao que a igreja mandava e desmandava. Entenderam? Bem, diante dessas relações e dessas oposições que a gente fez, já deu para você ter uma noção do que é o antropocentrismo e aquilo que ele rejeita. Para a gente fechar essa aula de hoje, vamos ver aqui quem é esse homem. Quem é esse homem antropocentrista? Basicamente, há duas questões aqui que eu vou tratar com vocês. Esse homem que está no centro, esse homem antropocentrista, ele é o sujeito do conhecimento, a sua razão é capaz de chegar à verdade, e isso é extremamente importante porque ele vai compreender o mundo, vai conhecer e ter condições de agir sobre esse mundo. E aí vem o segundo ponto, que é justamente o fato de ele ser sujeito de ação. Esse homem não fica somente no âmbito do pensamento, ele também vai agir sobre a natureza, ele vai modificar segundo a sua necessidade, até mesmo quando não há necessidade, né? Mas ele tem poder de agir sobre a natureza e dominar essa natureza. E por que não a gente dizer até mesmo dominar outros homens? Isso acontece muito, você vê aí ao longo da história. Fechando então aqui, último ponto para vocês. Peguei uma frase aqui de Jean-Paul Sartre, que é um pensador contemporâneo, né, filósofo contemporâneo e grande representante do existencialismo, que é também mais uma doutrina, mais uma corrente filosófica que coloca muito o homem no centro, se apoia muito no antropocentrismo. E a frase dele diz o seguinte: o homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Essa frase trata de uma maneira muito interessante o que é esse homem que a gente está falando. Ele é livre, ele está aí jogado no mundo, no sentido de não haver determinações para a vontade dele. Essa vontade dele é livre, ele faz o que quer, mas também ele é responsável por tudo o que faz. Observe bem, a frase em nenhum momento diz: o homem é controlado por alguma coisa, o homem depende de alguma coisa, o homem não responde pelo que faz. Não, a todo instante é o homem que é livre, responsável e arca com suas consequências. Esse é basicamente o homem na visão do antropocentrismo. Agradeço aí a Jean Paul Sartre por essa frase que nos fez aí também compreender um pouco mais sobre o antropocentrismo. Com esse ponto, gente, eu fecho aqui. Deem bastante atenção a esse conceito, ele é um conceito muito importante na história. Acabando aqui, volta lá e assiste também aquela aula sobre Descartes, é um filósofo muito importante. Depois de Descartes, assiste outra e mais outra e mais outra. Maratona todos os vídeos aí do canal, porque só vai fazer bem a vocês, só vai fazer bem aí para os seus estudos, para a preparação de vocês. Beleza? Então a dica é essa. Fechamos por hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, isso ajuda muito. E é um feedback importante também que eu tenho de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, que assim você não vai perder nenhuma aula que cair aqui no canal. E se você tem algum amigo familiar que ainda não sabe o que é antropocentrismo, torne essa pessoa mais inteligente. Compartilhe o vídeo com ele. Com certeza ele vai aprender coisas importantes aí para a vida. Fechou? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula, beleza? Até mais. Tchauzinho. Bons estudos.